garotada! Salve, salve! Certinho com vocês? Voltamos aqui para o vídeo para fazermos nossa aula sobre substâncias e misturas. Conteúdo que é muito legal, principalmente para a gente fazer várias práticas, né? Irmos para a cozinha, fazer algumas coisas e, obviamente, algumas dessas coisas temos que ter cuidado e fazermos como um adulto, tá? Mas eu irei disponibilizar isso direitinho para vocês. Então, nosso conteúdo fala aí de substâncias e misturas. Então, nesse primeiro momento, nós iremos falar das substâncias, um segundo momento das misturas e um terceiro momento pela separação dessas misturas, tá? Então, será que eu consigo separar, por exemplo, a água do sal? Não sei, né? Será que eu consigo filtrar um café? Será que eu consigo catar um feijão? Mas vamos lá. Então, primeiro a gente tem que lembrar que nós temos aí a menor porção da matéria, que é o átomo, tá? E esses átomos reunidos formaram o quê? O que, galerinha? Moléculas. Então, as moléculas formarão as substâncias e uma reunião de substâncias formará justamente as misturas, que é mais comum, tá? Eu não estou dizendo que existe a substância, existe sim, mas também a maior parte das coisas são misturas. Então, na aula de hoje, nosso foco é substâncias, certinho? Então, vamos embarcar nessa aula que eu garanto que vocês vão gostar bastante e até brincar com ela. Vamos nessa? Segue para nossa telinha. Bom, compartilhando a nossa tela, vamos falar sobre substâncias e misturas, assunto que nós já vimos na semana passada, tá? Então a gente começou a abordar aí as substâncias, não falamos de misturas ainda, então nós dividiremos provavelmente esse conteúdo em três. Substâncias, que eu vou falar hoje, continuar na verdade, né? Falaremos de misturas numa próxima aula e depois de que forma, então, quais as ferramentas que se utiliza para separar essas misturas, tá? Então, aqui nessa tela, vocês estão vendo aqui no lado esquerdo uma reação, né? Uma reação de alguma substância, não dá para saber o que é, tá? Isso é uma coisa que nós temos que saber. Então, ó, o que é isso aí? Então, tem aquela regrinha do laboratório que é proibido se cheirar e se provar qualquer que seja. A gente não sabe o que está ali dentro, tá? Então, é uma reação que provavelmente liberou o gás carbônico ali. E aqui no canto direito, a gente consegue ver uma mistura de duas tintas, duas cores aí, né? E aí, esse experimento que acaba aparecendo uma grande quantidade de cores. Então, nesse caso aí, é uma mistura. Então, a gente ficaria perguntando como é que você conseguiria separar ali o azul do vermelho? Então, a gente não sabe de que forma aconteceria isso, tá? Mas vamos lá. E aí, vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Perguntas é sempre importante, tá? E essas perguntas você vai me responder depois. É possível o mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Será que é possível com o mesmo elemento químico? Vamos lá. É possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Antes de responder, precisaremos conhecer alguns conceitos da física, tá? Alguns conceitos que nós precisamos saber da física. Falamos na aula anterior desses conceitos que seria fenômeno físico, fenômeno químico, tá? Então é muito importante a gente saber isso. Mas antes, vamos falar aí desses fenômenos, desses conceitos fundamentais da física que nós também já abordamos na aula passada, mas não custa relembrá-los, tá? Então, nessa imagem aqui, nós iremos ver justamente matéria, corpo e objeto. O que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. Então, qual a definição de matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então, tem massa, não é peso, cuidado com isso, tá? Não é peso. Peso é uma outra coisa, tá? Peso é a relação dessa massa com a gravidade, certo? Vocês vão ver isso lá no nono ano. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Então, massa é medida em grama, em quilograma, em hectograma, tá? Em tonelada. Então, aí, miligrama.
Então, são todas as unidades aí de massa, certo? Um exemplo, a madeira. A madeira é uma matéria, certo? Madeira proveniente de uma árvore, certo? E o corpo? O corpo é uma porção limitada dessa matéria. Então, eu vou ter pedaços de madeira, tá? Então, eu vou ter pedaços dele, uma porção limitada. Então, eu vou ter um tronco, e aí aquele tronco eu tiro uma lasca para fazer um lápis, por exemplo, tá? Que no nosso caso, aqui da imagem, está tendo um objeto. O objeto é um corpo que tem uma finalidade específica, ou seja, é utilizado como objeto, certo? Então, ele tem alguma finalidade. Então, um lápis, uma cadeira, uma mesa, um sofá, então aquilo ali foi transformado em objeto. Então, aquela parte pequena da matéria, que era o corpo, foi transformado em objeto, certo? Então, um exemplo aí, cadeira de madeira, certo? E aí nós entramos justamente na definição, o que é fenômeno físico e o que é fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele que não modifica a estrutura molecular da matéria. E aí o exemplo, mudança de estados físicos da água. Gente, nós temos 3 estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. O que é que vai interferir nisso? A pressão e a temperatura, certo? Mas em qualquer desses estados aí, sólido, líquido e gasoso, a água deixa de ter a fórmula H2O? Claro que não, né? Então, no estado, qualquer que seja esses estados físicos, por isso se chama estado físico, tá? A molécula da água, que é H2O, permanece a mesma, certo? Sobre a mudança do estado físico, tá? Já no fenômeno químico, é aquele que sim, esse sim, vai modificar a estrutura da molécula. Então, por exemplo, aí, transformação do leite em iogurte. Eu posso pegar um copo com leite líquido, né? Deixar ele lá por algum tempo e ele vai chamar coalhar, ele vai talhar, tá? E dessa coalhada, eu posso, por exemplo, produzir iogurte. Posso produzir queijo, tá? Então, houve uma transformação. Essa transformação também vocês irão aprender, que é chamado de fermentação, tá? Se eu queimar um papel, enfim, eu estou transformando a matéria. Aí, nesse caso, aí é um fenômeno químico. Ok? Substância. Substância pura é todo material com as seguintes características. Então, para eu ter uma definição de uma substância pura, ela tem que ter algumas características, certo? Unidades estruturais, moléculas, conjuntos iônicos, quimicamente iguais entre si, tá? Composição fixa, de que decorrem propriedades físicas como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água. Por que eu estou falando da água? Porque é mais fácil de nós compreendermos, tá? Então, a água, a nível do mar, ela evapora a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius. Em qualquer local do planeta, a nível do mar, certo? Então, em qualquer local do planeta, a nível do mar, a água vai se transformar em vapor a 100 graus Celsius e também congela a 0 graus Celsius, ok? A temperatura se mantém inalterada no início ao fim de todas as mudanças de estado físico, fusão, vaporização, solidificação, como eu acabei de relatar, tá? Pode ser representada por uma fórmula, porque tem composição fixa, então H2O, tá? A água, no caso, gás oxigênio, NaCl, sal de cozinha, então tem NaCl aí, é o cloreto de sódio, o ouro, que é AU, tá? É aurum, prata, Ag, ácido sulfúrico. Então, são fórmulas aí que tem esses elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, enxofre, tá? Então, a gente vê todas essas substâncias. Lembra daquela tabela periódica que eu mandei para vocês? Então, é só para a gente ter uma noção, tá? Mas não é para vocês estudarem aqui, ok? Vamos lá. Mas as substâncias puras, elas podem ser simples e compostas, tá? Então, como a gente está vendo aí nessa animação. Uma substância pura é dita simples quando ela será formada pelo mesmo elemento químico. Então, gente, o átomo é representado pelo elemento químico, tá? Então, por exemplo, o oxigênio. Passando de conta que não vem esse O2, esse 2 aqui. O oxigênio é o elemento químico. Mas quando ele se reúne, ele deixa de ser átomo e passa a ser molécula. Então, uma molécula que é formada pelo mesmo elemento químico. Então, exemplo aí, o gás oxigênio, certo? Já uma substância composta, ela é constituída por mais de um tipo de elemento químico. 2, 3, 4, tá?
Então, a água pura, por exemplo, H2O, que essa água pura nós também denominamos de água destilada, não é água mineralizada, porque aquela água mineral nós tomamos, né? Tem lá várias outras coisas, tá? Não, tem lá vários sais minerais, então ali não é pura, tá? Então, aqui eu tenho um gás oxigênio, tá? Então, só tenho o mesmo elemento químico, e aqui eu tenho um H2O, dois elementos químicos. Então, aqui o oxigênio é representado pelo verde e as duas bolinhas brancas representadas pelo H2. Então, aqui eu tenho 3 átomos, que são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? E aqui eu só tenho um átomo, mas que 2 deles se reuniram. Como a camada de ozônio também, se fosse aqui O3. São 3 oxigênios reunidos para formar a camada de ozônio que bloqueia os raios ultravioletas. Beleza, gente? Então, aqui está o conteúdo sobre substâncias, tá? E aí, na próxima aula, nós iremos falar sobre misturas. Então, fiquem ligados que nós iremos embarcar para a próxima aula. Valeu, meus queridos? Bom, fiquem com Deus, continue se cuidando e aquele velho lembrete, não estamos de férias, estamos trabalhando e também estudando. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.